Graça e paz a cada um de vocês. Eu quero desejar uma boa tarde. E eu venho mais uma vez aqui nesse canal ao qual o Senhor colocou ao meu coração para estar compartilhando com vocês algo que o Senhor coloca no meu coração. Queridos, é bem verdade que o Senhor é fiel e Ele comunica conosco quando Ele quer fazer com que os seus filhos que se disponibilizam para a sua obra, faça aquilo que já começou a ser feito há mais de 2000 anos atrás. Então eu estou aqui como um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar a sua vida e assim, com certeza, o Senhor tem abençoado a minha casa. Amém? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro, intitulado Pentateuco, livro do início de todas as coisas. E nós vamos falar de uma história bastante conhecida. Eu não quero me demorar, mas eu quero que você entenda que na Bíblia não tem letra inútil e nem palavra desnecessária. E se não tem nem letra inútil, nem palavra desnecessária, todas as histórias que estão aqui escritas quer dizer que é para que eu e você possamos tirar uma lição de tudo isso. Então eu quero compartilhar com vocês hoje Gênesis capítulo 39, a partir do verso 7, que diz assim: E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Somente até aí. Meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha amada irmã, imagina você que eu me deparo com essa história que você já conhece, onde uma pessoa, assim como José, e você sabe muito bem da história, nós sabemos que José era um dos filhos amados, era o filho mais amado de Jacó. E por causa disso, Jacó faz para ele uma túnica talar, uma túnica colorida, uma túnica única para José. Só que Jacó não tinha só José. José era um dos 12 filhos de Jacó. Porém, ele era o mais amado. Por quê? Porque ele era filho da mulher que Jacó amava, que era Raquel. Queridos, então, nós sabemos que José era o filho mais amado de Jacó, amado por ele. Porém, Jacó tinha mais outros filhos, E por causa desse amor, Jacó teceu ali uma túnica para José e essa atitude de Jacó como pai inflamou o coração dos irmãos. Não só essa, mas pelo fato de Jacó amar a José e demonstrar esse amor. Por causa disso, seus irmãos já não suportavam de tamanha inveja e intentaram em seus corações matar José. Só que um dos seus irmãos pensou: não, mas se a gente matar ele, ele é nosso sangue. Nós estaremos sujando as nossas mãos de sangue, do sangue do nosso irmão. Então, os irmãos decidem vender José. Mas, antes disso, eles lançam José numa cova, numa cisterna, e depois eles intentam vender José. Eles vendem José como escravo para o Egito. Quando José chega ali no Egito, José vai para a casa de um homem chamado Potifar, ou Potifa. E esse homem dá para José toda a autoridade da sua casa.
O que acontece é que José, por onde José andava, Deus era com ele. Tudo que José colocava as mãos, o Senhor Deus abençoava. Então, Potifar vê que José é um homem, apesar de ser escravo, era bonito, coloca José dentro da sua casa, porque sabe e vê que tudo quanto ele faz com excelência, por isso o Senhor Deus prospera. Então, José foi traído pelos seus irmãos, foi lançado numa cisterna, depois é vendido pelos seus irmãos como escravo e ele chega na casa de um chefe, né? Um chefe de estado do faraó e começa ali governar dentro daquela casa. Até aqui nós podemos ver que José tinha várias condições que foram impostas a ele, mas até aqui, em momento nenhum, a gente consegue ver, ou eu também não li aqui na Bíblia, que José teria reclamado ou parado para questionar, como nós fazemos no dia de hoje. Meu Deus, por que isso? Meus próprios irmãos, o Senhor não podia ter permitido isso, eu sou obediente, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, José não reclamou em tempo nenhum. Ele simplesmente calado foi exercendo ali as funções que lhe eram impostas nas condições a qual ele se encontrava no momento. E aí na casa desse Potifar, José, grande ali dentro, fazia todas as coisas, era como se fosse um governante. A mulher desse homem cresce os olhos em José e o que ela faz? Ela avança para cima dele. E antes desses versículos que eu li, a gente pode perceber aqui que ela ficava o tempo todo, né, atrás de José, insistindo para José se deitar com ela. Em todo o tempo ele fugindo daquilo. Só que um dado momento em que aquela mulher se encontrava praticamente só com ele dentro da casa, ela avança e se joga em José. E José, o primeiro pensamento dele aqui, porque, irmãos, está escrito, ele fala que ela quis deitar-se com ele e ela falou, deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa. Quer dizer, o Potifar tinha tudo dentro da casa, mas ele nem sabia o que acontecia ali. Por quê? Para ele, José era um governante daquela casa, então estava tudo nas mãos de José. E aí ele vai e fala, ninguém há maior do que eu nesta casa. Presta bem atenção, o próprio José fala que dentro da casa de Potifar não tinha ninguém maior que José. E aí ele fala assim, e nenhuma coisa me vedou, ou seja, o dono da casa, que é o Potifar, colocou José como governante e não impediu José de mexer ou tocar em coisa nenhuma, porém material. Só que aí ele fala, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Ou seja, ele fala para a mulher de Potifar que ele tinha domínio de toda a casa. No caso, Potifar era o proprietário, mas ele tinha o domínio ali de tudo, de todas as coisas, mas que ele não poderia tocar naquela mulher. E ela insistindo todos os dias. Mas o que me chama a atenção nessa história foi que ele se preocupou em falar isso, explicar isso para aquela mulher, mas na cabeça e no coração de José, ele falou assim, como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Queridos, aqui eu tiro o chapéu para José. Porque a gente sabe que a natureza pecaminosa do homem, e eu falo do homem no geral, seja do homem, seja mulher, seria, não, tá me dando mole, tá me dando bola, eu vou pegar e vou usar e problema. Não quero nem saber o que pode acontecer, não tô nem aí para as consequências. Ninguém vai saber. Porque se ele era um homem que estava preso, que vivia aos comandos de uma outra pessoa, de um chefe maior, então ele também não podia sair para quando quisesse, fizesse qualquer coisa. Então, muito provavelmente, ele não tinha contato com mulheres, apesar de ser bonito.
Mas a preocupação de José era ferir o coração de Deus. Era pecar contra Deus. Ele não podia pecar contra Deus. Mesmo que o chefe dele fosse Potifar, a preocupação de José estava em não pecar contra Deus, que é o que eu e você deveríamos fazer no dia de hoje. Quantas vezes que nós escolhemos fazer o que queremos e não importamos em ferir o coração de Deus? Quantas vezes nós fazemos aquilo que nos dá na telha, aquilo que é o meu querer, que é a minha vontade, aquilo que vai dar um prazer para a minha carne, para o meu corpo, para a minha alma? Quantas vezes a gente coloca um pensamento na cabeça e não está nem aí para as consequências daquilo, desde que o meu coração esteja regozijado, desde que o meu ego esteja inflado, eu vou fazer, sem nos preocupar que está ferindo ou que possa estar ferindo o coração de Deus. E aí eu te falo, José estava numa situação difícil, porque ele já vinha de um sofrimento. A Bíblia fala aqui que ele tinha por volta aí de seus 17 anos. Olha o sofrimento de José até chegar aqui nessa situação. E por causa disso aqui, a gente sabe que a preocupação dele foi não pecar contra Deus, mas Deus não impediu José de passar por esse constrangimento. E aí, depois dessa leitura aqui que eu fiz, essa mulher, ele foge dessa mulher, a túnica que ele estava vestido, ela fica com ela nas mãos, e isso para ela se torna uma prova contra José, para falar, para declarar, para caluniar José, falando que ele que tentou agarrar ela, porque ela foi rejeitada por ele. E por causa dessa calúnia, dessa mentira criada por ela, José é lançado na prisão. Mais uma situação de frustração, mais uma situação de penúria, de peleja, de luta. Minha irmã, meu irmão, quantas vezes nós nos deparamos com um problema e o que é que nós fazemos? Vamos murmurar, vamos reclamar, vamos questionar. E José nos ensina que não é esse o caminho, porque ele não reclama, ele não murmura. Pegaram José, foi calado para dentro da cadeia, chegou lá, o que ele fez? Ele rebeliou, chegou lá, ele fez algum tipo de greve, ele foi incitar os outros presos para fazer alguma coisa para sair dali? Não. Ele continuou ali dentro exercendo seu papel como servo de Deus. Ele continuou ali dentro da cadeia, dentro da prisão, fazendo tudo para que Deus continuasse prosperando aonde ele pusesse as mãos dele, e o Senhor continuou prosperando. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender com essa história. Não é por causa de um momento de frustração, de luta, de peleja que a gente está vivendo, que nós podemos murmurar, questionar ou chutar o balde. Não. José teve paciência, José confiou, acreditou, e Deus foi lá e abençoou. O que aconteceu? Ele se tornou o cuidador daquela prisão. A Bíblia fala aqui mais adiante que o chefe dos carcereiros coloca nas mãos de José o governo da prisão. José começa a cuidar ali de dentro, tudo. Queridos, isso por quê? Porque tudo quanto José colocava as mãos, Deus prosperava. E eu quero convidar você a analisar essa história de José e aprender com ela. Irmãos, eu vou dizer, a Bíblia não tem letra inútil nem palavra desnecessária. Eu aprendi isso com a pastora Tânia Tereza. E eu vou te falar que isso é uma grande realidade, é uma grande verdade. Se nós nos espelharmos nas histórias que a Bíblia nos conta, a gente vive uma vida de abundância, mas não é de abundância de dinheiro, não. É abundância de vida espiritual. Porque se nós buscamos essa abundância de vida espiritual, o dinheiro vem, a porta se abre.
vem a bonança, a prosperidade. De fato, nós precisamos buscar o reino de Deus e as tuas justiça para que as demais coisas sejam acrescentadas. E foi isso que José fez. Só que aí lá na prisão, o Senhor se lembrou de José. E aí os carcereiros ali, os prisioneiros tiveram sonhos, e esses sonhos foram interpretados por José, né, por intermédio do Senhor. E quando ali acontece com os prisioneiros exatamente o que José interpretou ali nos sonhos, um deles foi solto e o outro, né, foi enforcado, como a história nos diz. Mas, resumindo, no final das contas, Faraó tem um sonho, o prisioneiro fala que lá na prisão tem um que interpreta sonho e é de Deus. E aí, Faraó manda buscar José, José interpreta o sonho de Faraó, e aí Faraó coloca José como o governador do Egito. Gente, muda o nome de José. Põe aquele homem que outrora era um escravo como governador daquele lugar. Mas por quê? Acabou aí? Não, não acaba aqui. Ele não se torna o governador do Egito e ponto final. Aí vai ter o reencontro com a sua família, com seus irmãos. E o que ele faz? Ele perdoa aqueles irmãos que o venderam, que o traíram, que tanto fizeram ele sofrer. Irmãos, uma coisa é certa. Nós precisamos aprender com as histórias que o nosso manual de vida na Terra nos ensina. Porque quando nós olhamos para as histórias, nós vimos que o desfecho é sempre o mesmo: vitoriosos. Eu e você somos parte disso. Nós servimos um Deus que agiu lá e age aqui. Nós servimos um Deus que foi soberano lá e continua sendo aqui. Mas vai fazer a diferença é como nós vamos lidar com o trajeto até chegar no propósito. É necessário a gente viver o trajeto, mesmo que seja dolorido, mesmo que seja choroso, mesmo que seja lamentável, nós precisamos viver o trajeto para alcançar o propósito. E, queridos, o propósito tem sempre alegria, bonança, prosperidade e abundância. É necessário buscarmos primeiro o reino de Deus e a justiça dele, e as demais coisas ele vai nos acrescentar. José sempre foi fiel a Deus, e é isso que eu e você precisamos fazer. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, para que ele possa trabalhar nas nossas vidas e nos surpreender, porque o que Deus vai fazer na sua vida vai além do que os seus olhos podem ver. E você vai se surpreender com o que Deus vai fazer. E eu não digo que ele há de fazer, não. Ele vai fazer. Porque eu tenho certeza do que Deus é nas nossas vidas. Amém? Guarda essa palavra no teu coração e vem orar comigo agora para que nós possamos compreender e essa palavra fique guardada na tábua dos nossos corações. Pai, nessa tarde mais uma vez, eu quero me colocar diante da tua presença, Senhor, abençoando a vida dos teus servos, dos teus filhos, das tuas filhas. Pai, ensina para cada um deles, ó Deus amado, a necessidade de se prostrar aos teus pés, a necessidade, ó Pai, de dar graças em todas as coisas, porque a tua palavra nos diz: em tudo dai graças. Mostra para os teus filhos, ó Pai, a necessidade deles confiarem, mas passar pelo trajeto com alegria, independente do sofrimento, ó Pai, que estiverem enfrentando, porque nós sabemos, Pai querido, que no tempo determinado, no tempo certo, o Senhor vai mover céus e terra em favor dos seus, daqueles que o buscam, daqueles que o adoram, Pai, em espírito e em verdade. Pai, abre o coração dos meus irmãos, dos teus filhos, dos teus servos, Pai querido, e que em nome de Jesus a tua palavra possa fazer morada nesses corações.
Meu Deus amado, abre a visão espiritual, dê para eles, ó Pai, olhos e visão de águia, Senhor. Ouvidos, ó Pai, purificados e santificados para ouvir a brisa da tua voz suave. Senhor, em nome de Jesus, trabalha em nosso meio, nos nossos dias, levanta homens e mulheres de coragem para exercer o chamado que o Senhor já lhes fez, mas por algum motivo estão paralisados na fé. Pai, nessa tarde eu apresento ao Senhor cada vida, cada irmão, cada irmã. Pai, talvez tenha uma irmã neste momento que o filho tá nas drogas, que a filha tá na prostituição, que tá no vício do álcool, Senhor, o marido. Pai, que talvez o casamento esteja sendo desfeito por alguma obra do inimigo. Pai, em nome de Jesus, dê a essa mulher sabedoria para que ela se posicione e lute na tua presença, porque eu sei que o Senhor faz. Pai, na vida deste homem que talvez foi abandonado por essa mulher, Senhor, e ele já perdeu a esperança, Pai querido, em nome de Jesus, derrama sobre o coração dele, Pai, a esperança do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, esse filho e essa filha que se encontra desobediente, Pai amado, entra no coração desses jovens e em nome de Jesus, ó Pai, faça morada. Faz com que eles venham cumprir princípios da tua palavra, Pai querido. Honrar o pai e a mãe, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nesta tarde eu te apresento cada coração. E que o Senhor, somente o Senhor, Pai, envie o Espírito Santo. E que o teu Espírito Santo possa os envolver nessa tarde. E fazer que eles venham ser tocados pelas tuas potentes mãos. E que o Espírito Santo possa pousar em cada um deles. Essa é a oração que eu te faço nessa tarde, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor na sua vida. Aprenda com José. Não questione, não murmure. Mas coloca no teu coração. Eu não vou ferir o coração de Deus porque ele não merece uma traição da minha parte. Amém? Deus abençoe seu dia, sua tarde, sua noite. Fica com Jesus. Glória a Deus.